Bem-vindos à aula de Geometria 2. Este é o vídeo 6, aonde nós trataremos sobre triedros. Bom, então vamos começar aqui por triedros. Então, vamos considerar esse vértice V e três semirretas de origem a esse ponto V, tá? Então, nós temos aqui a semirreta A, que vamos chamar aqui de semirreta VA, né? Temos aqui a semirreta VB e a semirreta VC, tá? As semirretas VA e VB, eles definem uma região, tá bom? Essa região aqui, embora eu tenha colocado essa linha aqui na figura, mas essa região ela é ilimitada e entre as semirretas VA e VB. Temos também uma região determinada pelas semirretas VB e VC, tá bom? Temos essa região aqui. Também limitadas pelas semirretas, mas infinita entre elas, tá? Então, essa linha que foi colocada aqui também, ela não existe na prática, tá? Ela continua essa região. E também temos a outra região determinada pelas semirretas VA e VC, tá bom? Então, temos a união então dessas três regiões que têm o mesmo vértice, que é o vértice V, tá bom? E aí, nesse caso, temos a região que fica aqui dentro, né, desse objeto aqui, tá bom? Então, nós chamamos então isso de triedro, tá? Então, o triedro ele vai ser determinado pelas semirretas VA, VB e VC. Então, dentro dessa região aqui, né, que foi delimitada pelas três semirretas, é a região interna do triedro, tá? Que nós vamos determinar aqui dessa forma, ok? Esse aqui é o triedro, tá? Então, V, que é o vértice, e A, B e C, que são as semirretas que têm a origem no ponto V. Então, chamamos o VABC de setor triedral. Lembra, né, que diedro ele é formado por dois semiplanos, tá? O triedro ele já é formado por três regiões, três superfícies, tá? Então, nós chamamos então, né, de setor triedral ou ângulo sólido de três arestas. E aí dizemos então que o triedro é a reunião dos três setores angulares, né, que é VA, VB e VC, tá? Então, esse aqui é o exemplo do que é um triedro. Vejamos agora os elementos de um triedro, tá? Então, o ponto V nós chamamos de vértice do triedro, tá? VA, VB e VC, que são as semirretas que definem o triedro, nós chamamos de arestas. AVB, AVC e BVC, ou AB, AC ou BC, são essas regiões dos planos definidos pelas semirretas, né? Então, é a região que fica entre as semirretas. Nós chamamos de faces ou ângulos das faces, tá? A gente chama ângulo porque as semirretas, por exemplo, VA e VB, formam um ângulo aqui no ponto V, tá? Mesma coisa acontece com as semirretas VB e VC, né? Então, temos essa região que representa um ângulo formado pelas semirretas VB e VC. Chamamos de A, de B, de C, os diedros do triedro, ou seja, né, o de A é o triedro, é o diedro do triedro que tem aresta na semirreta VA. Tá? Então, de B é o diedro que tem aresta na semirreta B. E o triângulo ABC está aqui, ó, A, B e C, tá? Então veja aqui que isso aqui é um triângulo aqui, né? Essa região aqui, né? É um triângulo. Então esse triângulo, aonde ele tem um vértice em cada uma das arestas,
é chamada de seção do triedro. Propriedade dos triedros. Então, em todo triedro, qualquer face é menor que a soma das outras duas faces. Tá? Então, só para deixar isso aqui bem claro, vamos considerar aqui, né, o vértice V de um triedro. Aí desse vértice a gente traça 3 semirretas não coplanares, tá? Vou botar assim, não coplanares. Então, essas 3 semirretas, né? Vamos botar assim, aqui, tá? Tá aqui o triedro. Cada uma dessas faces aqui, né, representa um ângulo, né, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa, ângulo beta, e aqui atrás, ó, eu vou chamar de ângulo gama, né, tá? Então, qualquer um desses ângulos aí, né, por exemplo, o ângulo alfa ele é menor do que beta mais gama, né? Beta vai ser sempre menor do que alfa mais gama. E gama vai ser sempre menor do que alfa mais beta, tá? É isso que essa primeira propriedade ele quer dizer. Então, continuando. Então, da propriedade temos a seguinte relação, né? Se F1, F2 e F3 são as medidas das faces de um triedro, então nós temos que o módulo da diferença da face F2 e F3 é menor que a face F1, que é menor do que a soma das faces F2 e F3. Tá? Então, só para ficar claro, tá? Então, qualquer uma das faces é maior do que a diferença das outras duas e menor do que a soma das outras duas. Tá? É isso aqui que ele está querendo dizer. E a outra propriedade é a soma das medidas em graus das faces de um triedro é sempre menor que 360 graus. Tá? Então, temos que então que F1 mais F2 mais F3 ele é menor que 360 graus. Então, observando o exemplo 1, ele quer saber se existem triedros cujas faces medem, né, essas medidas que são apresentadas aí. Então, para saber se esse triedro existe, a gente tem que observar se eles obedecem às seguintes propriedades, né? Então, considerando um triedro com faces F1, F2 e F3, nós temos o seguinte, que F2 menos o módulo de F2, a diferença do módulo de F2 e F3 tem que ser menor que a medida de F1 e F1 tem que ser menor do que a soma de F2 com F3. Tá? E essa é a primeira propriedade, que eu vou chamar aqui de propriedade 1. E a propriedade 2, ele diz que a soma da medida das faces de um triedro, ele tem que ser menor do que 360 graus. Tá? Aqui. Então, por exemplo, na letra A, que ele diz que esse triedro teria as medidas de 40 faces com medidas de 40 graus, 50 graus e 90 graus, né? E esse triedro aqui, ele não pode existir, né? Por exemplo, se eu pegar a menor medida, que é 40 graus, vocês vão verificar que o módulo da diferença das outras duas faces, né? Veja, 90 graus menos 50 graus. Isso aqui é igual a 40 graus. Então, por essa razão, ele não obedece à propriedade 1. Né? Então, pela propriedade 1, né? Eu vou chamar, né, pela P1, o triedro não existe. Né? Não existe. Né? Não existe triedro com essas medidas. Com essas medidas. Tá?
Aí vejamos na letra B. Na letra B, né, seria um triedro com as três faces congruentes, né, medindo 90 graus. Bom, então sabemos que 90 graus menos o módulo de 90 graus menos 90 graus, que seria a diferença entre duas faces, ela é menor, né, o módulo da diferença de duas faces, ela é menor que a terceira face, não é isso? E essa terceira face, ela é menor do que a soma das duas primeiras faces, né? Então, pela propriedade 1, tudo ok. Pela propriedade 2, a soma das três faces tem que ser menor do que 360 graus. Né? E 90 graus mais 90 graus mais 90 graus, ele é menor que 360 graus. Então, dessa forma, podemos dizer que existe, né? E a letra C, a gente podemos pegar qualquer uma delas, né? Então, por exemplo, eu vou pegar a menor e ver se essa menor, ela é claro, a menor medida, ela com certeza ela é menor do que a soma, tá? Então, a gente verifica se ela é maior do que a diferença. Então, nós temos, por exemplo, que 7 graus menos 5 graus, né? O módulo da diferença entre 7 graus e 5 graus é menor do que 3 graus. E 3 graus é menor do que 7 graus mais 5 graus. Tá? Eu agora vou pegar a maior face, que é de 7 graus. Então, eu sei que 7 graus, né? Eu sei que 5 graus menos 3 graus, esse módulo aqui, é menor do que 7 graus. Tá? E 7 graus ele é menor do que 5 graus mais 3 graus. Então, eu já sei que pela propriedade 1, está tudo ok. Né? Eu vou botar aqui, né? E pela propriedade 2, a soma das faces tem que ser menor do que 360 graus. Então, temos que 5 mais 3 mais 7, ele é menor do que 360 graus, né? Então, logo, na letra C, ele existe. Então, apenas as medidas da letra A é que não pode ser medidas das faces de um triedro. Exemplo 2. Duas faces de um triedro medem, respectivamente, 100 graus e 135 graus. Determine o intervalo de variação da terceira face. Então, vamos dizer que x é a medida da terceira face. Tá? Então, vou botar assim, ó, seja x a medida da terceira face. Então, pela propriedade dos triedros, né? Então, pela propriedade dos triedros, temos o seguinte. A terceira face ela tem que ser maior do que o módulo da diferença das duas primeiras faces, não é isso? Então, vai ser 135 graus menos 100 graus. Ela tem que ser menor do que x. E essa terceira face, ela tem que ser menor do que a soma, né? Então, vai ser 100 graus mais 135 graus. Então, isso é equivalente a dizer que né, a diferença entre 135 e 100 é 35 graus. E ele tem que ser menor do que x, que tem que ser menor do que 235 graus. Tá? Isso é da primeira propriedade. A segunda propriedade diz que a soma das três faces tem que ser menor do que 360 graus. Então, temos que 100 graus
mais 135 graus mais x tem que ser menor que 360 graus. Tá? Então, isso quer dizer que x tem que ser menor que 125 graus, né? Que vai ser, né? Já que a soma de 100 com 135 dá 235, não é isso? Então, 360 menos 235 vai dar 125 graus. Então, pela propriedade 1, x tem que estar entre 35 graus e 235 graus. E pela propriedade 2, x tem que ser menor que 125 graus. Então, quando a gente verifica aqui a interseção da propriedade 1 com a propriedade 2, temos o seguinte, né? Vamos colocar aqui uma reta. Vou dizer que aqui é o 35 graus, que é da propriedade 1, e aqui eu vou dizer que é o 235 graus, né? Tá? Então, nesse caso aqui, o que satisfaz a propriedade P1 é qualquer número que tiver nesse intervalo, né? Lembrando que aqui é bolinha aberta para o 35 graus e bolinha aberta por 235 graus. Tá? Já na propriedade P2, ele tem que ser menor que 125 graus. Vou dizer que o 125 graus está aqui. Lembrando que também é bolinha aberta. Então, vou tirar o tracinho aqui e vou botar aqui a bolinha aberta. Então, o que satisfaz é tudo isso daqui, né? Tá? E aí, a gente vem para a interseção da propriedade P1 com a propriedade P2. Então, quando a gente traça aqui a interseção, né? Aqui fica a bolinha aberta por 35, o 235, aqui 125, e aqui é o 35, né? Graus. Então, na interseção que satisfaz é esse intervalo aqui, entre 35 e 125 graus, e bolinha aberta, né? Tá? Deixa eu pintar aqui de azul que fica melhor, né? Então, o que satisfaz é esse intervalo aqui. Então, o conjunto solução, ele vai ser x, vai ser 35 graus, vai ser menor do que x, que vai ser menor do que, vou botar assim, ó, x tal que 35 graus é menor do que x, que é menor do que 125 graus. Tá? Então, essa é a solução do problema 2. E aí temos agora a congruência de triedros, né? Você já tem uma noção do que seria a congruência, mas aí está aqui uma formalização, né? Que dois diedros são congruentes se, somente se, é possível estabelecer alguma correspondência entre as arestas, né? De modo que os diedros são ordenadamente congruentes e as faces são ordenadamente congruentes. Tá bom? Então veja o exemplo de dois diedros que eles são opostos pelo vértice. Tá bom? Então vocês vão perceber aqui o seguinte. O ângulo formado aqui por esse diedro na aresta Q, esse ângulo aqui, ele é congruente com esse ângulo aqui, tá? Que é o ângulo do diedro da aresta Q1. O ângulo do diedro da aresta R, ele é congruente com o ângulo do diedro de aresta R1. E o ângulo do diedro de aresta P vai ter a mesma medida que o ângulo, né? Eu estou colocando aqui de um jeito que, vamos botar aqui um tracinho só para diferenciar, tá bom? Então aqui vai ser 2 e aqui vai ser 3. Pronto, aí fica melhor, né? Fica mais fácil de perceber. Aqui é 3 e aqui é 2. Tá?
Então veja que o ângulo do diedro, a medida dos diedros é o mesmo. E ainda tem a medida das faces, né? Então essa face aqui, ela tem a mesma medida que essa face, tá? Essa outra face aqui, ela tem a mesma medida que essa face aqui. E por fim, né, essa face daqui, é porque o desenho não ajuda muito, tá? Mas ela vai ter essa mesma medida aqui, ó, da reta, né? VR e VP, né? Então o diedro VP1 e VR1, né? Vai ter essa medida aqui, tá? Então veja, existe uma correspondência entre a medida dos diedros e a medida das faces. Exemplo 4. Um triedro VABC. As faces AC e BC medem cada uma 45 graus e formam um diedro reto. Determine a medida da face AB. Então, eu vou tentar fazer aqui esse triedro, tá? Então, vou considerar aqui o ponto V. Então, nesse ponto V, eu vou traçar aqui, que seria as semi-retas A, B e C. Vou fazer aqui bem grande, tá? Opa, ficou muito... Vou tentar fazer aqui bem grande. Então, tá aqui, tá? Então, aqui vai ser A, aqui vai ser o B e aqui vai ser a semi-reta C, tá? VC. Então, digamos que eu trace aqui sim, antes disso, tá? Então, nós temos que a medida aqui é 45 graus e essa medida aqui também é 45 graus. Pronto. Aí, se a gente traçar uma seção, né, normal a semi-reta C, então nós vamos formar aqui um triângulo, vai ser um triângulo retângulo, né? Estou traçando aqui esse triângulo. Então, ele diz que o diedro, né, ou seja, a face V, né, a face AC e a face BC formam um diedro reto. Então, quer dizer que aqui ele forma um ângulo reto. E como a seção que eu defini aqui, ela é normal, né? Ou seja, ela é perpendicular a esta VC, né? Então, ela forma um ângulo de 90 graus aqui e um ângulo de 90 graus aqui, tá? Já que ele é perpendicular a essa aresta. Então, dessa forma, nós temos o seguinte, tá? Temos aqui um triângulo retângulo. Digamos aqui que essa interseção aqui é um ponto O. Então, nesse ponto O, ele é retângulo, né? Então, temos o triângulo retângulo um ponto O. Então, se aqui é 45 graus, então esse ângulo aqui só pode ser 45 graus também. E o mesmo vale aqui, né? Esse ângulo aqui é de 45 graus. Tá? Então, dessa forma, o que é que a gente tem, né? Se aqui... Deixa eu só botar aqui o pontador. Então, se aqui mede 45 e aqui mede 45, quer dizer que o segmento VO e esse segmento aqui da base, eles têm a mesma medida, né? Porque é um triângulo isósceles. E o mesmo vale para esse outro triângulo aqui na face BC, né? Essa medida aqui e essa tem o mesmo comprimento, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor, pegar a cor vermelha. Então, digamos, deixa eu botar aqui, né, o segmento B aqui mais em cima. Então, digamos que esse segmento aqui, ele tenha, ou melhor, desculpa, digamos que esse segmento aqui, VO, ele tenha uma medida A. Ou melhor, como a gente está usando A, vamos dizer que tem uma medida X. Aqui embaixo vai ser X e essa aresta também vai ser X, né? Os triângulos são isósceles. Então, se a gente aplicar o teorema
de Pitágoras, a gente vai descobrir que essa medida aqui vai ser x raiz quadrada de 2 e aqui também vai ser x raiz quadrada de 2. E aí agora eu tenho que essa medida aqui também é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Porque esse triângulo aqui da base ele é retângulo, não é isso? Então vejam que os catetos aqui também medem x. Então se eu aplicar o teorema de Pitágoras, aqui vai medir x raiz quadrada de 2. Então essa medida aqui, esse ângulo aqui que eu estou procurando, que é o ângulo da face AB, é exatamente o ângulo do triângulo, cujos lados são iguais, né? São todos iguais, é tudo x raiz quadrada de 2, né? Todos eles, né? Que é esse triângulo aqui, esse lado aqui e esse aqui, né? É tudo x raiz quadrada de 2. Então, o triângulo que tem 3 ângulos com a mesma medida é o triângulo equilátero. E todo triângulo equilátero, ele tem ângulos internos iguais a 60 graus, tá? E assim a gente resolve esse problema, tá? O ângulo da face AB é 60 graus. Exemplo 5. Um plano intercepta as arestas de um triedro trirretângulo, determinando um triângulo de lados determinando um triângulo de lados A, B e C. Determine as distâncias dos vértices desse triângulo ao vértice do triedro. Então, primeiro, né, vamos definir aqui. Dizer que o triedro ele é trirretângulo significa dizer que as semirretas com origem no vértice V, elas são perpendiculares entre si, ou seja, elas formam ângulos de 90 graus, duas a duas. Tá? Então, por exemplo, digamos que aqui seja o ponto V, né, o vértice. Então, digamos que tem aqui um segmento. Tá? Vamos botar aqui direitinho. O ponto V, né? Então tem esse segmento aqui, tenho esse daqui, que vai formar um ângulo de 90 graus, eu vou apagar aqui o V para não atrapalhar. E tem esse outro aqui que vai formar também um ângulo de 90 graus, tá? Então, dessa forma aqui, né? Ele é perpendicular aqui, é perpendicular aqui e também é perpendicular aqui. Pronto, tá aqui. Eles são perpendiculares. Aí o problema diz que ele diz que um plano intercepta as arestas desse triedro, determinando um triângulo de lados A, B e C, né? Então, tá aqui, vamos determinar assim esses lados que ele diz, né? Não ficou legal. Tá aqui, então eu vou dizer que aqui é o lado A, B e C. Pronto. Ele quer que determine a distância dos vértices desse triângulo ao vértice do triedro do trirretângulo, né? Do triedro trirretângulo. Então eu vou ter aqui, né? Eu vou chamar aqui então de ponto A. Eu vou chamar aqui de ponto B. Eu vou chamar aqui de ponto B e vou chamar esse vértice desse triângulo aqui de ponto C, tá? Eu escolhi porque são pontos opostos à medida aqui dos lados, né? Então fica mais fácil de identificar, tá? Então aqui fica o ponto V. Então ele quer saber qual é a medida de VC, VB e VA, tá? Então vamos pensar assim. Como ele é um triedro trirretângulo, né? Eu vou dizer então que aqui nós temos uma medida Z, que é a distância de V até C.
A distância de V até A eu vou dizer que é Y, e a distância de V até B eu vou chamar de X. Então, na prática, ele quer saber quais são os valores de X, de Y e de Z. Então, o que temos é o seguinte, ó, no triângulo VBA, né? Temos aqui o triângulo VBA. Então, nesse triângulo VBA, temos o teorema de Pitágoras que pode ser aplicado aqui, né? Então, dessa forma, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado. No triângulo, né, VCA, o que é que a gente tem, né? Nós temos que z ao quadrado mais y ao quadrado, ele é igual a b ao quadrado. E no triângulo VBC, né, o que é que a gente tem? Nós temos que x ao quadrado mais z ao quadrado, isso daqui é igual a ao quadrado, tá? Então, nesse caso aí, nós vamos encontrar os valores de x, y e z em função de A, B e C, tá certo? Então, vocês podem resolver isso aqui como achar melhor. Para mim, eu vou fazer o seguinte, essa equação aqui eu vou chamar de equação 1, vou chamar essa equação aqui de equação 2 e vou chamar essa equação aqui de equação 3. Pronto. Eu vou fazer isso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou encontrar uma relação entre x ao quadrado e z ao quadrado. Então, para isso, eu vou multiplicar a equação 2 por menos 1 e vou somar com a equação 1. Tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, né, eu vou pegar a equação 1 e vou subtrair da equação 2. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Então, com isso, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado mais y ao quadrado, ele é igual a c ao quadrado menos b ao quadrado. E aí, dessa forma, né, quando a gente faz a soma, a gente vai encontrar que x ao quadrado mais, fica menos z ao quadrado, ele vai ser igual a c ao quadrado menos b ao quadrado. Ok? E essa vai ser a minha equação 4. Vou botar assim. Vai ser minha equação 4. Agora, o próximo passo é eu vou somar a equação 4 com a equação 3. E dessa forma eu vou achar o valor de x ao quadrado. Tá? Então, esse vai ser meu segundo passo. Então, nesse segundo passo, eu vou fazer a equação 4 mais a equação 3. Então, dessa forma, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que x ao quadrado mais z ao quadrado somado com x ao quadrado menos z ao quadrado, né? Isso daqui vai resultar em a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? E aí, fazendo essa soma, eu acho que 2x ao quadrado ele é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado. E por fim, eu vou achar x ao quadrado igual a
a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2. Pronto. Eu vou deixar assim como x ao quadrado, tá? Porque aí na prática a gente só extrai a raiz quadrada e aí a gente acha o valor de x, tá? Então, conhecendo o valor de x ao quadrado, eu substituo x ao quadrado na equação 4. E aí dessa forma, e também na equação 1, né? Que aí dessa forma a gente encontra os valores de z e de y ao quadrado. Pronto, pessoal, eu dei um corte aqui, né, para os cálculos, e aí eu já cheguei nisso, tá? Então, o que é que eu fiz aqui, né? Recordando. Na equação 1, eu substituí o x ao quadrado por esse valor, tá? Aqui na equação 1. E aí o resultado que eu encontrei foi esse daqui, né? Para y ao quadrado. E na equação 4, né? Eu substituí o x o x ao quadrado, né? Por esse valor aqui também, tá? Substituí o x ao quadrado aqui na equação 4. E aí acabei achando esse valor aqui de z ao quadrado, tá bom? O problema é pedir as distâncias e eu, na verdade, achei os quadrados das distâncias, né? Então, qualquer coisa é só extrair as raízes quadradas, né? Então, fica x igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2. Né? O y, ele vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2, né? Essa raiz quadrada, e o z vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado sobre 2. Bom, e aqui eu apresento a definição de ângulos poliédricos. Então, dado um número finito, né, de n maior ou igual a 3, de semirretas VA1, VA2, né, VAN, né? Então, considerando aqui essas semirretas, né, então tem aqui o ponto V, e aí todas essas semirretas, elas vão ter a mesma origem, né? E aí eu vou ter aqui o VA1, VA2, né? O A3, A4, e aí segue esses finitos números de retas, né? Até o VAN. Opa! Pronto. Então, tais que o plano de duas consecutivas deixa as demais num mesmo semi-espaço. Então, quer dizer que se eu pegar duas semirretas, essas semirretas vai definir um plano e esse plano vai dividir o espaço, né, em dois semi-espaços. As outras semirretas estarão todas no mesmo semi-espaço, tá? Se tiver alguma que esteja em semi-espaços diferentes das outras, então isso não pode ser definido como ângulo poliédrico. Tá? Então, continuando, né? Então, consideremos n semi-espaços, E1, E2, En, né? E cada uma delas na origem do plano de duas semirretas consecutivas. Tá? Então, a gente escreve assim a ideia do ângulo poliédrico. Tá ok? Onde aqui eu vou ter esse V traçando aqui, né? Várias semirretas. Lembrando que essas semirretas não estão no mesmo plano, tá? Se você pegar três semirretas, elas não podem estar no mesmo plano. Então, ângulo poliédrico convexo, determinado por VA1, VA2 até VAN, é a interseção dos semi-espaços, né? E1, E2, o En. E o ponto V, que é o vértice das semirretas, tá? São as N arestas do ângulo, né? A1, A2, A2, A3, lembrando que esses ângulos são as faces, né? Então, são as N faces do ângulo poliédrico. Então,
ele também possui N diedros. Lembrando que os diedros, né, se eu tiver duas faces consecutivas, essas duas faces formam um diedro. Cada um deles determinadas por duas faces consecutivas, né? Então, a superfície de um ângulo poliédrico é a reunião de todas as suas faces. E aí temos aqui a relação entre as faces, né, de um ângulo poliédrico. Então, propriedade 1, né? No ângulo poliédrico convexo, qualquer face ela tem que ser menor do que a soma das demais. Isso aqui é uma propriedade dos triedros, né? Lembra que o ângulo de uma face do triedro ele tem que ser menor do que a soma das outras duas faces, né? Aí o mesmo vale para um ângulo poliédrico. O triedro é um exemplo de um ângulo poliédrico, tá? Outra propriedade. No ângulo poliédrico convexo, a soma das faces é menor do que 4 ângulos retos, ou seja, a soma das faces ela vai ser menor do que o ângulo de 360 graus, tá? Essas duas propriedades também são propriedades de um triedro. E aqui temos duas definições, né? A primeira é de congruência. Então, dois ângulos poliédricos são congruentes quando é possível estabelecer uma correspondência entre as arestas de um e as do outro, de modo que as faces e os diedros correspondentes sejam ordenadamente congruentes, tá? Já vimos como é a congruência entre dois triedros e aqui é só uma forma de generalizar, tá? E ângulo poliédrico regular, ele segue aquela mesma ideia de polígono regular, tá? Se lembra que um polígono regular é um polígono que possui todos os lados congruentes, consequentemente, todos os ângulos internos são congruentes. O ângulo poliédrico, temos que o ângulo é um ângulo convexo, ele é regular, se somente se as faces são todas congruentes entre si, ou seja, as faces do ângulo poliédrico, eles têm a mesma medida. Exemplo 6. As faces de um ângulo poliédrico convexo medem, respectivamente, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus e x. Ele quer saber qual é o intervalo de variação de x. Então, nós temos o seguinte, que pela propriedade do ângulo poliédrico, sabemos que x ele tem que ser menor do que a soma, né? Ou seja, x é menor do que 10 graus mais 20 graus mais 30 graus mais 40 graus. Tá? Ou seja, x ele é menor do que essa soma aqui vai dar 100 graus. Outra propriedade é que a soma de todos eles tem que ser menor que 360 graus. Então, x mais 10 graus, mais 20 graus, mais 30 graus, mais 40 graus, ele tem que ser menor do que 360 graus, né? Que são 4 ângulos retos. Então, isso implica dizer que x ele tem que ser menor que 260 graus, tá? Se você fizer a interseção desses dois intervalos aqui, tá? Então vocês vão ver que o conjunto solução é x tal que x tem que ser menor do que 100 graus, né? Tá? Então, essa é a solução do problema 6.